E aí, pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula aqui na plataforma do YouTube do Soma Concursos, tá? Então, se você tá caindo aqui de paraquedas, você não tinha vindo aqui antes, esse é o canal, né, do YouTube do Soma. Aqui a gente posta com conteúdos aí gratuitos para vocês poderem se preparar para o concurso de vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e espero que vocês aproveitem aí, então, essa nova abordagem que a gente vai fazer a partir de agora, tá? A gente vai começar aí a se preparar a nossa reta final para o concurso IMASU com questões comentadas, tá? Então, são várias questões, vou trazer aqui para vocês de todos os temas aí, né? Envolvendo a parte de geoprocessamento. E a gente vai resolvendo essas questões e comentando e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Deixo aí também as minhas redes sociais para vocês me seguirem, né? O Instagram. Tento sempre que possível colocar lá conteúdos relacionados aos concursos para vocês também. E o Instagram do Soma Concursos também, tá? Se você é aluno Soma, então você já conhece aqui o nosso esquema, já sabe qual que é a estrutura do Soma Concurso. Se você ainda não é aluno do Soma, aproveite que a gente está com uma promoção imperdível, tá? Lá no Soma Concurso, na plataforma www.somaconcurso.com.br, você tem uma diversidade de cursos, de pacotes que o Soma oferece para vocês. Dentre eles, tem lá pacotes específicos para o IMASU. Mas existem outros pacotes também, inclusive a assinatura ilimitada, e a gente está com um desconto especial para vocês por tempo limitado, tá bom? Então, você entra lá no site do Soma Concursos, escolhe o pacote que mais te atende, coloca lá no carrinho, quando tiver tudo no carrinho, você aplica o cupom 5% Carolina, tudo maiúsculo, que você vai ter 5% de desconto naquele pacote que você escolheu, tá bom? Aproveita essa promoção para você entrar, então, para o grupo que mais aprova concurseiros na área de meio ambiente, tá? Fiquem espertos e bora começar aqui a nossa aula, então, resolvendo exercícios. De acordo com a Amanda, pesquisadora da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o SIG, propriamente dito, como conhecemos atualmente, teve sua origem com o desenvolvimento do Canadian Geographic Information System, ou CGIS, no início dos anos 60. Três importantes fatores propiciaram a criação do Sistema de Informação Geográfica nos anos 60. Os refinamentos da técnica cartográfica, o rápido desenvolvimento dos sistemas computacionais digitais e a revolução quantitativa da análise espacial. Marque a opção que indica a melhor descrição das vantagens do uso dessa ferramenta, ou seja, né, o SIG ou o GIS, para o planejamento urbano e ambiental. Então, vamos ver aqui. Primeiro, uso de energia limpa e facilidade para disponibilizar softwares à população. Gente, SIG pode ajudar no uso de energia limpa? Pode, mas quando você pensa em usar sistema de informação geográfica, isso é a primeira vantagem que vem? Isso é o que melhor descreve? O SIG ele foi feito para isso? Não, né? Então, essa aqui não seria a nossa resposta, tá? Vamos ver aí, letra B. Grande quantidade de dados armazenados e um custo menor por unidade quando utilizado em sistemas computacionais. Gente, para mim tá perfeito isso daí, tá? O SIG, a grande vantagem, então, né, é que a gente consegue ter uma grande quantidade de dados que fica armazenado hoje em dia em nuvens, né? E a gente consegue usar esses dados para poder formular mapas, para poder trazer informações que são mais confiáveis e que ficam, então, integrados, tá? Ficam integrados em um sistema só. Então, sim, me parece que a B é a melhor vantagem. Vamos ver o resto. Elaboração de mapas mais baratos, monocromáticos e uso de dados de forma online. Bom, mapas mais baratos? Sim, a gente consegue produzir. Uso de dados de forma online? Sim, a gente também produz. Agora, elaboração de mapas monocromáticos a gente já fazia antes do SIG, tá?
A grande vantagem do SIG aqui, na verdade, é o oposto, a gente conseguir elaborar mapas com detalhes muito grandes e com cores diversas, tá? Então, essa aqui não seria a nossa resposta. Associação com tecnopolos e desenvolvimento de softwares para uso pessoal e individual. De novo, essas duas coisas aqui, tá, o SIG, né, propicia isso. Mas a grande vantagem do SIG foi que ele possibilitou essa associação com tecnopolos, foi que ele possibilitou o desenvolvimento de softwares para uso individual e pessoal. Não, na verdade é essa grande plataforma de informações coletivas, tá? Então, isso aqui estaria errado. Sistema de processamento de imagem especializado, tá? A gente tem. Análise espacial dependente do software principal, tá? A gente também tem. Agora, me diz uma coisa. O fato de que a gente precisa de um software para fazer análise espacial é uma vantagem ou é uma desvantagem? Nesse caso aqui é uma limitação, né? Então, a nossa resposta ficaria de fato aqui, letra B, tá bom? Próxima questão é então, sobre o sensoriamento remoto na paisagem urbana, é correto afirmar o quê? Dados de sensores remotos podem auxiliar na tarefa de criação de um inventário de localização, tá? Tipo, condição e número de residências em um bairro, por exemplo. Gente, sensoriamento remoto tem condição de fazer isso. Eu consigo em um bairro ver quantas residências tem, eu consigo padronizar essas residências pelo tipo, tá? Eu consigo ver como está distribuído. Então, beleza, sensoriamento remoto faz isso, tá? Sensor faz isso. Vamos deixar essa aí, então, como a correta e vamos ver as outras. Com a utilização de sensores com alta resolução espacial, contraste tonal entre as estradas e alvos adjacentes é bastante brusco, uma vez que é mais fácil identificar detalhes nos alvos. Olha, a grande confusão dessa letra B aqui é o seguinte, que de fato, quando a gente tem alta resolução, fica mais fácil da gente identificar detalhe, né? Então, uma alta resolução dá essa diversidade de detalhes, mas isso não tem a ver com contraste tonal. Isso tem a ver, sim, com o tamanho do pixel. Quanto menor é esse pixel que a gente forma ali nos sensores, né, nas imagens dos sensores, mais detalhes a gente consegue ver, mais nitidez tem essa imagem. Então, isso não tem a ver com contraste, tá? É isso que está errado aí nessa questão. A identificação de detalhes sobre a superfície da Terra terrestre, como uma faixa de pedestre em uma via urbana que possui aproximadamente 6 metros de comprimento e 3 metros de largura, só é possível em uma fotografia aérea de grande escala. As imagens de satélites disponíveis atualmente não oferecem tal possibilidade. Claro que oferece, gente. Dependendo do tipo de sensor, eu consigo ter ali detalhes muito bons, né, em sensores que estão em satélites. Então, eu não preciso de fotografia aérea de grande escala, tá? Eu posso conseguir essas informações por satélite facilmente. Alvos grandes, como praças, lagos ou florestas, são difíceis de serem identificados em dados de sensores remotos de alta resolução espacial, devido ao tamanho reduzido do pixel. É fão aqui, né, gente? Tá super errado. Então, se é um alvo grande, já vai ser fácil de ser identificado, ainda que a resolução não seja tão alta, tá? Mas se eu tenho uma resolução alta, quer dizer que eu vou ter um pixel bem reduzido, e aí eu vou conseguir identificar esses alvos com bem mais facilidade, inclusive alvos menores, tá? Então, tá incoerente isso daí. E aí a gente tem o sensoriamento remoto, é ineficaz no estudo de biomassa. Tá errado também, a gente consegue estimar biomassa a partir de sensoriamento remoto. Eu não consigo ter uma definição exata, eu preciso de incursão em campo para isso. Mas uma estimativa a gente consegue ter, tá? Os dados espaciais são considerados aqueles que podem ser representados espacialmente, ou seja, de forma geográfica em um sistema de informação geográficas. A estrutura de tais tipos de dados pode ser vetorial ou matricial, entre as quais a estrutura dos dados raster. Então, ele quer que a gente fale o que é uma estrutura de um dado raster. É uma representação vetorial. O dado raster é vetor? Não, o dado raster é matriz, tá?
Então, são aqueles vários pixelzinhos que são formados ali, né, e mostram pra gente uma matriz, tá? Letra B. Estrutura de dados que armazena informações geográficas em formato tabular com cálculo de área ou distância. Bom, aqui não é nem vetorial e nem matricial, tá? Isso aqui é uma outra estrutura de dados que a gente pode ter em SIG, mas que não fala nem de um nem de outro. Então, também não. Técnica que utiliza coordenadas x e y para representar características geográficas como uma linha. Isso aqui é vetorial. São dados vetoriais, tá? Estrutura de dados que organiza informações geográficas em células regulares de uma grade e um valor z associado. Perfeito. Isso aqui é uma estrutura de dado raster ou matricial. Vamos no I. Imagem vetorizada? Não. Raster é estrutura, né? É um dado matricial, tá? Então, temos aí letra D como a resposta certa. Vamos mais. São 4 os tipos de resoluções envolvendo o uso de imagem de satélite, sendo a resolução tralalá se refere ao intervalo do espectro eletromagnético amostrado. Se eu estou falando de intervalo do espectro, eu estou falando de resolução espectral, tá? Tira essas daqui. Já a resolução, tananã, é o tamanho que o pixel da imagem representa sobre o solo ou a superfície terrestre. Então, eu quero saber aqui, ó, que tanto que isso representa lá no mundo real. Isso é uma resolução espacial, tá? A resolução tralalá é a quantidade de níveis de informações presentes na imagem. Isso é uma resolução radiométrica. E a resolução tarará é o tempo, já está falando aqui, ó, necessário para que um satélite obtenha uma nova imagem em um mesmo ponto. E com isso a gente tem aqui então letra A, tá? As 4 resoluções: espectral, espacial, radiométrica e a resolução temporal, tá bom? Bora! A escolha de um sistema de projeção cartográfica é realizada de maneira que o mapa venha a ter propriedades que satisfaçam a finalidade imposta para sua utilização. Assinalar a alternativa que não representa uma propriedade para representar uma superfície semelhante à superfície da Terra. Então, vamos lá. O que ele quer aqui é os tipos de projeções que são possíveis da gente ter, os tipos de representação de projeção. A gente tem essa representação, projeção de conformidade? Sim, a gente tem a representação de conformidade. Então, quando eu cruzo ali, né, meridiano com o ângulo reto, a gente faz essa representação de conformidade. Então, o que eu tenho de conservação aqui são os ângulos. E a gente acaba tendo áreas deformadas, né? Em alguns pontos deformados, mas os ângulos, eles ficam preservados. Eu tenho projeção de equivalência? Tenho também, tá? Na projeção de equivalência, então, a gente vai ter muita deformidade, né, em torno daquilo ali, mas eu conservo a área, tá? Então, a área, ela fica conservada, o tamanho da área fica conservada. A forma do que a gente vê naquela projeção, às vezes é estranha, mas a área fica conservada. Eu tenho projeção de equidistância? Eu tenho também. Nesse caso aqui, o que se conserva é a distância real, tá? Então, eu também vou ter algumas deformações, mas eu tenho a distância real. Eu tenho projeção de uniformidade? Isso não existe, tá? Então, temos aqui a nossa resposta, letra D, tá bom? Próxima, de acordo com as vantagens do uso da cartografia digital, interprete as questões a seguir, escreva verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que é correta. Então, ele está falando das vantagens da cartografia digital. O aumento da produtividade é uma vantagem? É. Com a cartografia digital, eu consigo, sim, levar a um aumento da produtividade, tá? Emprego de algoritmos de generalização que permite criar mapas de síntese regional, isso é a principal vantagem da cartografia digital, né? Eu consegui incorporar algoritmo ali e criar esses mapas temáticos com algum assunto que seja de interesse. Então, tá certo aí também, tá?
Geração de mapas de baixa qualidade, galera, muito pelo contrário, né? Então, quando eu falo em cartografia digital, a gente consegue gerar mapas de qualidade muito melhor do que o que a gente estava acostumado, né? Dos mapas manuais. Derivação de outros temas a partir do processamento de mapas digitais, isso é outra coisa super interessante. Então, por um mapa digital, eu consigo sim derivar outros temas, temas de saúde pública, temas de trânsito, temas escolares, de gestão pública, enfim, dá sim para derivar, tá? Então, beleza, certo isso daí. Criação de mapas que são difíceis de se realizar por métodos convencionais. Então, a cartografia digital me permite fazer mapas que às vezes, né, nos desenhos manuais a gente não conseguiria fazer, tá certo? Maior facilidade de uso e de mão de obra. Gente, é o oposto disso, né? Justamente por ser uma ferramenta muito específica, a gente precisa de conhecimentos elaborados e a gente precisa de mão de obra especializada. Então, isso aqui tá errado. Então, a gente tem VV, já não é esse, já não é esse, já não é esse, VV, F, V, letra B, né? Ficaria aí então, tá? Nossa resposta. Um sistema de informação geográfica é um meio tecnológico fundamentado em computador, caracterizado por softwares específicos, com habilidade de aquisição, armazenamento, recuperação, transformação e saída de dados georreferenciados. Considerando a figura, o texto e os seus conhecimentos sobre o sistema de informação geográfica, analise as afirmativas abaixo. O que ele vai me pedir aqui? O que é certo? Tá? A gente já lê pensando nisso. Geoprocessamento e SIG apresentam a mesma concepção, ou seja, são um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação, apresentação de informações espaciais. Gente, não, né? O maior pecado aí que a gente pode ter é confundir geoprocessamento com SIG, tá? O SIG, sim, é isso tudo que ele está falando, né? Um conjunto de tecnologia para coletar, tratar, manipular e apresentar essas informações. O geoprocessamento é muito mais amplo do que isso. Ele engloba aí, né, muito mais coisas do que só essa parte prática ali. A gente tem, enfim, né, várias outras coisas dentro do geoprocessamento. Então, o SIG, ele é uma parte do geoprocessamento. A gente nunca pode confundir essas duas coisas aí, tá? Então, não. O Spring é um sistema de processamento de informações georreferenciadas desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com o objetivo de construir um sistema de informações geográficas para aplicação em agricultura, floresta, gestão ambiental, geografia, geologia, planejamento urbano e regional. Beleza, gente. Sim, tá? O Spring ele foi criado aí pelo INPE para isso, com essa finalidade, só que ele não está mais em uso, tá? Ele está suspenso por um período, mas a finalidade de fato é essa aí. São vários os tipos de sistemas de geoprocessamento. Então, a gente tem sistema de digitalização, sim. Sistema de conversão de dados, sim. Sistema de modelagem digital de terreno, temos. Sistema de processamento de imagens, temos. Dentre outros, sistemas de informações geográficas ou SIGs. Todos esses sistemas tratam de informação espacial, sim, porém cada tipo tem uma função particular e suas peculiaridades. Beleza também, tá? Opa, tá verdadeiro e esse aqui também tá verdadeiro. Então, a gente tem vários aí sistemas, como foram citados, todos eles são espaciais, só que cada um deles tem uma finalidade específica, tá? Vamos para o 4. Em um SIG, cada projeto corresponde a um referencial geográfico, ou seja, um ambiente de trabalho. O projeto é formado por planos de informação que se referem a aspectos de uma região. Ótimo também, gente, tá perfeito isso daqui também, tá? Então, eu tenho, cada projeto vai ser esse referencial geográfico, então um projeto é a minha referência, e dentro desse projeto eu vou ter várias camadas, que é o que está mostrado aí nessa imagem para você. A gente tem várias camadas, que é esse plano de informação, tá? A partir dessas camadas é o que eu vou, então, entender o que eu quero entender daquela região, tá? Daquele estudo. Então, a gente tem 2, 3, 4, letra C, beleza? Nesse tipo de modelo, existe uma matriz
de células às quais são associados valores que possibilitam reconhecer o objeto sob a forma de uma imagem. Cada pixel representa uma área do terreno e representa um valor, objetivo ou condição que é encontrado na localização, bem como valores que definem o número da coluna e da linha correspondente às coordenadas x e y. A sinale alternativa que corresponde ao formato de arquivo empregado no sistema de informação geográfica descrito no texto, de forma correta. Gente, matriz de célula que forma uma imagem, a gente está falando de raster, tá? Então, tem aqui modelo raster. Não é linear, não é vetorial, não é pontual, não é sistemático. O que a gente está falando aqui é do modelo de raster, tá? Artigo 1º. Definir a data de 25 de fevereiro de 2015 para o término do período de transição. Parágrafo 2º. A partir da data definida no caput desse artigo, todos os usuários do Brasil devem adotar exclusivamente o tralalá em suas atividades, encerrando-se o uso concomitante do SAD 69 no Sistema Geodésico Brasileiro e no SAD 69 Córrego Alegre no Sistema Cartográfico Nacional. Parágrafo 3º. A partir da data definida no caput desse artigo, o IBGE passará a publicar o seu banco de dados geodésicos, as coordenadas das estações geodésicas referidas apenas ao tralalá. Aqui, gente, nada mais é do que o sistema de referência, né, que a gente usa aqui no Brasil, desde ali de 2015, então, que é o CIRGAS 2000, tá? A gente parou de usar a SAD 69 Córrego Alegre para usar o CIRGAS 2000, que é bem mais parecido com o WGS 84 do que o SAD 69 e o Córrego Alegre, beleza? Bora lá então. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que atuam no Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélites, que é o PRODES aqui, utilizam imagens provenientes do sensor Operational Land Imager, o OLI, né? Landsat 8 e 9 para detectar desmatamento. A composição colorida utilizada por eles é 6R, 5G, 4B, ou seja, a banda 6 está associada ao infravermelho médio com filtro vermelho, a banda 5 está associada ao infravermelho próximo com o filtro verde e a banda 4 associada ao vermelho com filtro azul. Em relação à composição colorida empregada no PRODES, a sinale alternativa que é incorreta. Nuvens podem ser visualizadas na cor branca? Gente, sim, sempre que a gente tem nuvem, essas nuvens vão estar na cor branca, tá? Solo exposto pode ser visualizado em magenta? Também. Quando a gente tem solo, a gente sempre vai ter essa cor avermelhada, rosa, salmão, magenta, tá? Cultivos agrícolas podem ser visualizados na cor verde? Sim. Na verdade, a gente diferencia cultivo agrícola de vegetação nativa pela tonalidade, mas as duas coisas vão ser verde, tá? Água pura, sem sedimentos, pode ser visualizada em amarelo? Não, gente. Água a gente visualiza na coloração azul, tá? Em diferentes tons de azul, mas não tem nada de amarelo aqui não. Áreas florestais podem ser visualizadas em verde também, então a gente fica aqui com a questão D sendo a nossa resposta errada, tá bom? E com isso a gente encerra aqui mais essa aula de resolução de exercícios, lembrando a vocês que a gente tem o cupom de desconto. Para você que ainda não é aluno Soma, entra lá no site www.somaconcurso.com.br, escolha o seu pacote e digita lá o cupom de desconto 5%, ixi, faltou 5%, Carolina, tudo maiúsculo, tá? Para você ter 5% de desconto no pacote que você escolher. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Soma Concurso no YouTube, se inscreva, porque a gente tem vários conteúdos aí sendo preparados para vocês daqui para frente. Dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que possa se interessar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau!